A mulher não pode falar em público. Os textos de Paulo referentes à participação da mulher no culto público, como por exemplo em 1 Timóteo 2, 8 a 15 e 1 Coríntios 14, 34, devem ser entendidos à luz do contexto histórico e cultural dos dias dele. A Bíblia não considera a mulher inferior ao homem, pois ambos foram criados à imagem de Deus. Eva, inclusive, foi tirada de uma costela de Adão do seu lado, o que indica que era igual a ele em importância. Deus não a fez dos ossos do pé de Adão para não ser inferior e nem dos ossos da cabeça para não ser superior. A palavra de Deus exalta a mulher, apenas difere a mulher do homem em sua função depois da entrada do pecado. O homem agora é o cabeça do lar e ela o coração do lar. Deus achou melhor que o homem fosse o chefe da família no contexto de pecado em que vivemos. Se 1 Timóteo 2, 8 a 15 fosse interpretado sem levar em conta o porquê de Paulo ter dado tal orientação, até Ellen White, a profetisa chamada por Deus, estaria errada em pregar. Ela era uma grande pregadora e muitas pessoas se converteram com seus sermões. E mais, se devemos entender tal declaração de Paulo como sendo um princípio ao invés de uma norma cultural para todas as culturas e de todas as épocas, então as mulheres nos dias de hoje devem usar o véu e o cabelo comprido. E não poderíamos nem mesmo apreciar as lindas vozes de nossas cantoras nos dias de culto, já que elas não podem se expressar diante do público. Paulo falou para as culturas em que era vergonhoso as mulheres falarem em público. Em Coríntio era indecente aparecer sem o véu ou com o cabelo cortado. O comentário bíblico adventista do sétimo dia afirma sobre 1 Coríntios 14, 35 o seguinte: os costumes dos gregos e dos judeus ordenavam que as mulheres se retirassem quando se discutiam os assuntos públicos. A violação desses costumes seria considerado como uma desonra e teria sido uma vergonha para a igreja. Que isso era apenas uma questão cultural, podemos ver no fato de que a Bíblia mencionar mulheres chamadas por Deus para serem profetisas e até mesmo ocupar cargos de liderança. Débora, que foi juíza e profetisa. As 4 filhas de Filipe, profetiza. Por exemplo, o próprio Paulo contava com a cooperação das mulheres na pregação do Evangelho. Filipenses 4, 2 a 3, Romanos 16, 3, Romanos capítulo 6, verso 12 e 15. Hoje, em nossa cultura, não é vergonhoso uma mulher falar publicamente. Pelo contrário, a mulher está cada vez mais ocupando seu espaço, inclusive no comando de grandes empresas. Claro que devemos aceitar que a mulher não perca o seu papel destinado por Deus. Ela é insubstituível em sua função de professora dos filhos e no preparo deles para a vida eterna. Assim, não há nada na Bíblia que proíba a mulher em nossa cultura de ensinar ou mesmo pregar.